Obrigado quem está aqui assistindo, quem teve a paciência de ficar sentado para escutar alguém falando pela internet, que não é exatamente a coisa mais agradável que existe. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a Regina Braga, essa atriz extraordinária, das mais inteligentes e sensíveis que eu já conheci. Para quem não sabe, eu sou chefe fundador do fã-clube da Regina Braga. Agradeço a Isabel Teixeira, Aline Meyer, querida Aline Meyer, Ainan, né? Estou aqui olhando o nome para ver se eu não erro. Anayan. E Anayan. E eu tenho uma hora para falar de Deus e sua prole, né? Então eu vou ser mais do que sucinto e vou ficar na estrutura. É um jeito de eu não falar nomes também, porque com certeza vão ficar nomes de fora, então não quero correr esse risco. Duas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, minha memória já não era boa há muitos anos atrás, imagina agora. Então, eu com certeza vou esquecer e errar nomes, datas. Por favor, me corrijam. Quando chegar a hora ali que a gente vai conversar no final, não tenho o menor pudor em me corrigir. É um favor que você me faz. A outra coisa é que eu não vou ficar olhando aqui do lado o que estão escrevendo, o que estão fazendo, porque eu não tenho capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu me distraio com muita facilidade. Então, aproveite a chance também, se ficar muito chato, vá embora. Eu não sou do tipo que fica magoado. Pode ir embora, que eu não vou checar quem entrou e sair, com certeza. Então, isso posto, história e teatro em São Paulo. O teatro em São Paulo, o teatro oficial, ele começou com os jesuítas, como já se sabe. Aliás, o saudoso Alcione Araújo costumava dizer que isso ajuda a entender um pouco o teatro no Brasil, porque nós começamos com os jesuítas, daí vem um pouco uma tradição de grande parte do nosso teatro de querer catequizar as pessoas. Essa história oficial, ela tem uma contrapartida, como toda história oficial, que é a de que já existia teatro aqui antes. Não existia espetáculo, mas se você pensar que os índios, sempre à frente da gente em quase tudo que tem a ver com a terra, já praticavam na sua, não só na sua arte, não só na sua, como se diz, no trabalho manual, mas até nos seus rituais, nas suas festas, eles praticavam, de alguma maneira, Vocês vão ver que eu estou com uma colinha aqui, porque eu esqueço até o fio da meada. Como os índios já praticavam a... Gente, qual é a palavra para isso? Performatividade. Eles já praticavam a performatividade. Se você pensar que o que eles faziam eram sempre no presente, não havia passado, não havia futuro, e estética, ética e técnica estavam sempre dentro do mesmo gesto, não havia dimensões diferentes. Isso vai dar, no século XXI, aqui entre nós, em grande parte dessa tradição que trabalha desde a década de 60 com a conversa com as artes plásticas e vai procurar uma coisa que está fora do espetáculo. Os jesuítas estavam lá na Praça lá da Praça da Sé, no pátio dos... Como é que chama, Aline? Pátio do colégio. E lá no pátio do colégio, em frente ou ao lado, 200 anos depois, em 1760, 70, vai aparecer a primeira casa de ópera. Mentira, teve duas antes, mas foi a primeira que vingou. Casa de ópera é um espaço onde se fazia teatro, onde se fazia canto, onde se fazia o teatro que se podia fazer na época. É engraçado pensar que no mesmo espaço físico você vai ter o teatro dos jesuítas, um teatro que não tem nenhum outro compromisso a não ser o se fazer, e no caso, se fazer a partir de uma determinada ideologia que se quer catequizar, que se quer colocar como prática por uma outra comunidade, que são os índios, em frente ao teatro comercial. Entre nós, o teatro comercial e o teatro não comercial eram uma coisa só. Até o final dos anos 60, quando José Celso Martinez Corrêa vai
colocar o coro que havia nascido no Roda Viva contra os chamados representativos, os atores profissionais que já eram da oficina, no espetáculo Na Selva da Cidade. Essa polarização, que no caso dele era apenas mais um passo na forma como teatro e vida andavam na oficina, e andam até hoje, vai se transformar na classe artística paulista, a partir dos anos 70, numa clivagem, numa divisão entre o chamado teatrão e todo o resto do teatro, o que vai, inclusive, causar consequências práticas, porque vai inviabilizar, em vários momentos, que esses dois segmentos se juntem na luta não só pelos direitos, mas pelas condições e necessidades que são inerentes aos dois. E, no entanto, em São Paulo, as coisas já nasceram juntas, já nasceram no mesmo espaço físico, pelo menos. Como eu disse, a Casa da Ópera foi só a terceira. Antes, duas não deram certo por motivos que, para nós, não seriam tão difíceis de compreender. Em 1762, 1762, 3 empresários abriram uma casa na Rua São Bento, ali perto de onde hoje é o Largo de São Bento. Só que no ano seguinte, a Câmara Municipal mandou perguntar para esses empresários se eles tinham pedido autorização ao rei. E começou-se uma grande discussão na Câmara Municipal, onde, por exemplo, está escrito na ata da Câmara, você pode ir lá ver, que era grande a ofensa a Deus o que na dita casa de ópera se causa. Isso quer dizer que a Câmara Municipal, já em 1762, estava na mão dos conservadores, se metia no que não devia, ao invés de fazer aquilo que seria a sua principal função, que é vigiar o executivo. 100 anos depois, em 1877, e é óbvio que eu não sei nada disso, fui buscar nos livros, o jornal que viria a se chamar Estado de São Paulo publicava, e agora eu vou ler: já que a polícia julgou medida acertada proibir a representação da Cabana do Pai Tomás por ferir esse drama à escravatura, instituição legal, não deve também deixar subir à cena os apóstolos do mal, cujo drama é combater o jesuitismo, isso é, a religião católica, a religião do Estado, outra instituição não menos legal. É o que pede, exige a coerência. Em suma, censura. 150 anos depois, já na virada do século, já na segunda década do século XXI, um grupo de artistas e intelectuais paulistas ia se juntar para fundar um movimento chamado Artigo 5º, para lutar contra a censura indireta ou direta às artes. A censura não começou no século XVI e a resistência não vai terminar no século XXI. Enquanto houver teatro, essa briga vai continuar. Em 1797 é o primeiro registro de um contrato profissional entre atores e um empresário. Isso significa que em 1797 nós já lutávamos pelos direitos? Não, significa que alguém estava ganhando dinheiro em 1797. Já havia lucro, já havia mais-valia. E onde isso existe, sempre vai existir a luta para que ele seja dividido. E dificilmente isso acontece. Outra citação, Saint-Hilaire, em 1819, diz o seguinte: foi representado na Casa de Ópera o Avaro e uma pequena farsa. Os atores eram todos operários, a maior parte mulatos. As atrizes públicas. O talento dessas últimas corriam parelhas com sua moralidade. Isso seria fantoches movidos por um fio. Dá para perceber que jornalistas como Tito Martino, por exemplo, não inventaram nada. Tito Martino, na década de 1970, por exemplo, quando teve uma montagem extraordinária de Quem Tem Medo de Virginia Woolf, aqui do Albi, com Raul Cortez e Tônia Carreiro, quando a Tônia saiu e entrou a Lilian Lemmet, ele, na coluna dele, disse, por causa de rumores de que havia muitas brigas entre a Lilian e o Raul, que alguém precisava dizer aos atores que a peça não se chamava Quem Tem Medo de Rin-Tin-Tin. Então, desde sempre,
a maledicência, as pequenas maldades, as pequenas fofocas ajudam. Não falo, digo isso do Martino, porque o Martino era extremamente inteligente, mas ajudam muita gente que, na falta de ter o que falar, prefere usar a pequena maldade. Machista e misógino, como era a nossa sociedade, como ainda é, São Paulo tem, desde cedo, o registro de dramaturgas. A primeira delas é anônima, é de 1797, olha só, ainda século XVI. Ela assinou uma coisa chamada, e eu vou ter que ler, porque é impossível decorar, Tristes Feitos de Amor, drama em que falam Pauliceia, a prudência e a desesperação, na figura de uma fúria por uma anônima e ilustre senhora da cidade de São Paulo. Ela ficou anônima, ela queria ficar anônima, precisava ficar anônima, e assim perdura até nós. Se passaria 100 anos para a gente ter uma nova dramaturga que ficasse registrada. E, no caso, uma pessoa muito interessante, que, aliás, merecia uma boa biografia, Anália Franco, que, antes de ser nome de bairro e nome de shopping, nasceu em Resende, fundou 70 escolas, 23 asilos para órfãos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, não me pergunte o que é regeneradora, uma orquestra, um grupo dramático, uma banda feminina, e ainda teve tempo de ser jornalista, poetisa e escritora. O interessante é que o trabalho dela, como dramaturga e também como romancista, está muito ligado ao seu trabalho social. Que você talvez possa dizer que é um trabalho burguês, que está mais perto da benemerência, de fazer caridade do que outra coisa, mas que não deixa de ser... Com isso quero dizer que não tinha uma ideologia clara, mas era muito clara na sua ação. E foi importantíssimo para a cidade e, de alguma forma, inaugura uma tradição de pessoas ligadas ao trabalho social, de uma maneira ou de outra, e que usam o teatro como uma forma de se expressar, sem necessariamente estarem ligadas a um movimento político. Até a chegada do café entre nós, São Paulo era uma vila, né? Vamos combinar. E, como tal, tinha uma vida cultural desprezível. A gente era, na verdade, quando era passagem. As pessoas passavam por aqui para ir para Campinas ou para Ribeirão Preto, que teve uma época de grande esplendor de artes, ou pessoas que estavam vindo de Buenos Aires, companhias europeias, que depois iriam até Manaus, passando pelo Rio de Janeiro, claro, e que davam uma paradinha em Santos e subia para ganhar uns trocados. A gente não tinha nenhuma importância. Só com café é que a cidade, a vila vai começar a virar cidade. E entre 1870 e 1880 começa a implantação das ferrovias. E com as ferrovias é que a cidade vai se espalhar. Até então, esses teatros sobre os quais nós estamos falando, que já existiam, eles eram ali no que a gente chama de cidade velha, né, que é o triângulo do Rio, São Bento, Direita e 15 de novembro, eu acho, é ali, aquele triângulozinho. Ou, eventualmente, alguma coisa do outro lado, mas pouca coisa, ali do outro lado, até porque o viaduto do Chá vai ser só mais para o final do século XIX. Quando começam as ferrovias e começa a entrar dinheiro, o dinheiro do café e depois o dinheiro da indústria, no final do século XIX, em São Paulo, é que a cidade começa a se espalhar. Então, começa, em primeiro lugar, que pessoas realmente ricas começam a aparecer por aqui. E aí a gente vai ter os Campos Elíseos, Higienópolis, Pacaembu, Avenida Paulista, como chama isso? O Jardim Paulista. São bairros que começam a existir exatamente para que haja mansões. E há o resto. Quer dizer, você começa a ter ao longo dos trilhos, começa a se amontoar gente. Literalmente amontoar, como de alguma maneira ainda estão, só que não nesses bairros, porque esses bairros já viraram de classe média. Vem Lapa, Brás, Bom Retiro, Pari, Belém, Ipiranga, que é onde os trabalhadores vão morando. E aí o teatro da burguesia, o teatro burguesia, se é que existe burguesia nesse momento, desses poucos ricos,
é um teatro que está no Centro Velho e que, a partir da virada do século, vai ter o Teatro Municipal como local para se assistir espetáculos. Mas surge um teatro ainda mais interessante, de maior qualidade em alguns casos, exatamente nessa região que eu falei, que vai da Lapa a Ipiranga, passando pelo Bom Retiro, Paris, que é o teatro que surge com os imigrantes. É óbvio que, basicamente, os imigrantes italianos, que são os mais conhecidos, mas também os espanhóis, os portugueses. É um teatro que está ligado às associações que se organizam para ajudar os imigrantes. Na verdade, são imigrantes ajudando imigrantes, são trabalhadores se organizando, trazendo consigo a tradição já de trabalhadores organizados que trouxeram consigo da Europa. E nessas organizações, há desde cooperativas, a contratação de advogados, até uma muito importante em vida cultural, com literatura, com música e principalmente com teatro. Esse teatro, que nos italianos vai ganhar a cara do que a gente chama de dos filodramatici, que é uma forma de transplantar para o Brasil as formas teatrais que havia na Itália, só que com um duplo sentido. Um, de politização, de discussão dessa comunidade, dos seus problemas. E outro, de dar acesso a essa comunidade aos bens simbólicos que são pertencentes a toda a comunidade, ou deveriam ser. Então, você tem experiências, por exemplo, como o Teatro Popolare, na Rua do Gasômetro, que apareceu em 1909, que tinha a sua própria dramaturgia para falar do movimento operário, mas também tinha Shakespeare. Ele era especializado nisso, na Revolução e em Shakespeare. Grande parte desse teatro é anarquista, mas ele também, isso não significa que todo esse movimento fosse anarquista. Havia monarquistas, republicanos, havia, como toda a esquerda sempre foi, vários matizes de esquerda, havia socialistas, havia o que viria a ser depois os comunistas. Essa variedade de pensamento também, de alguma forma, aparece nessa dramaturgia que, em grande parte, foi perdida e, em parte, foi resgatada por pessoas como Maria Teresa Vargas, por Maria Ângela Alves de Lima e tantos outros. Só para citar outros grupos e outros lugares desse momento, tá o Grupo Filodramático Libertário de São Paulo, tá o prédio da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, o Salão Celso Garcia, que foi muito importante. No Salão Celso Garcia você tinha bailes, você tinha concertos, e você tinha teatro também. E é óbvio que esse movimento ele não estava registrado nos jornais burgueses, em grande medida, ele não era motivo de conversa, e esse público de classe média, principalmente os burgueses, não frequentavam. E muitas vezes ele era, por causa de suas ligações políticas, diretamente atacado. Em 7 de julho de 1902, por exemplo, a apresentação de Primo Maggio de Pietro Gori no Cassino Penteado foi interrompida pela entrada da polícia, que desceu o cacete, inclusive em mulheres e crianças. Como eu disse, não eram só italianos, tinha espanhóis, tinha portugueses, e pouco depois apareceu uma grande e importante colônia judaica, com um movimento político muito importante, mas também com um teatro Yiddish. Quando as pessoas dizem que tem saudade, que tem inveja do teatro em Nova York, eu digo, olha, na verdade, a única coisa que eu tenho inveja mesmo é que eles têm uma companhia até hoje voltada só para manter o repertório Yiddish. Adoraria ter isso aqui, quem sabe um dia a gente consegue. Mas estão lá os vestígios desse movimento na Casa do Povo, que existe hoje, e com a cara do bairro. Além dos judeus, você tem os bolivianos e os coreanos, e toda a comunidade ali, como era na época do movimento judaico, em que ali só vivia judeu. E no prédio, inclusive, com o Teatro Taíbe,
pela reconstrução do qual estão lutando, e que haveremos de conseguir organizá-lo. Muito bem, reconstruí-lo. Em 1914, nós tínhamos 16 salas, já contando o municipal. Em 1918, pela primeira vez, todos os teatros de São Paulo param. A gente achou que foi agora que tinha acontecido, não é verdade. Aconteceu em 1918 por causa da gripe espanhola. E no dia 13 de novembro de 1918 acontece um encontro da classe no Teatro Avenida, e agora eu vou ler do jornal. No Teatro Avenida, realizou-se ontem uma reunião de artistas e auxiliares de teatro, convocada a fim de organizar medidas tendentes a aliviar as dificuldades com que luta toda a classe teatral em face da epidemia. Foram organizadas várias comissões com incumbência de solicitar auxílios do comércio em favor de muitos artistas que se acham enfermos e sem recursos de qualquer natureza para sua manutenção e suas famílias. 1919, gripe espanhola. Qualquer semelhança não é coincidência. Nós continuamos igualmente desorganizados, desamparados e sem uma estrutura permanente de apoio à classe artística e de suporte financeiro para as atividades teatrais. Isso me refiro, é óbvio, a todas aquelas que não podem existir no mercado, porque, por sua própria característica, jamais vão ser pagas pelo mercado. Em qualquer lugar do primeiro mundo, isso está previsto e está resolvido. Aqui, não por acaso, estamos onde estamos. Nosso teatro burguês era amador em São Paulo. O teatro profissional estava todo ele, ou quase todo ele, no Rio de Janeiro. Isso não se dá por acaso. A capital era Rio de Janeiro, o dinheiro público estava no Rio de Janeiro, portanto, o dinheiro, os subsídios, o dinheiro que podia ir para manter companhias ou aqueles que não viviam do mercado, estavam ali, estavam no Rio de Janeiro. Por outro lado, o dinheiro estava no Rio de Janeiro, o poder estava no Rio de Janeiro e todo o dinheiro que circulava no Brasil passava pelo Rio de Janeiro, que era onde as coisas se resolviam. Isso só vai se alterar quando o Rio de Janeiro quando a capital for para Brasília, em 1960. Isso faz com que a modernidade não chegue no Rio de Janeiro. A modernidade chegou no Rio de Janeiro, mas ela só conseguiu se cristalizar no teatro burguês profissional em São Paulo, onde não havia uma cena profissional que lutasse contra. No Rio de Janeiro, inclusive, para que essa modernidade pudesse se colocar nas companhias profissionais, houve uma verdadeira batalha entre críticos como Bárbara Eleodora, Paulo Francis, contra o teatro antigo, dito antigo, muitas vezes cometendo injustiças, jogando o bebê junto com a água do banho, mas houve essa luta para que se pudesse colocar esse repertório, esse tipo de teatro, que na Europa, de resto, já tinha surgido na década de 1880, veja bem, estamos em 80, 40, para poder que o teatro profissional se apropriasse dessas, aspas, novidades. É óbvio que a modernidade não nasce do nada, não é geração espontânea. O Rio de Janeiro tem gente como Álvaro Moreira, Renato Viana, que estavam fazendo coisas, mas é preciso dizer que em São Paulo também, figuras como o Duvaldo Viana Filho, que é uma figura extraordinária. Minto, o Duvaldo Viana, o filho é o Vianinha, estou falando merda. O Duvaldo Viana, o pai, é uma pessoa que eu não sei como não tem biografia dele ainda, um cara extraordinário. Foi o cara que trouxe o radioteatro para o Brasil, fez cinema, fez teatro, e foi um dramaturgo que começou a trabalhar com estruturas e temas que não eram os normais no teatro comercial entre nós. E o outro é o Oswald de Andrade, que nos anos 30 escreveu
aquelas peças que nos anos 60, uma delas, O Rei da Vela, ia permitir ao Zé Celso Martinez Correia fazer a primeira peça moderna brasileira, com diretor brasileiro, mas que não conseguiu fazer nada na época. Ano que vem a gente vai comemorar, se tiver alguma coisa para comemorar, a semana de 22, 100 anos. E a pergunta sempre é por que não chegou a modernidade ao teatro quando já estava nos outros? A pergunta é a de sempre, a resposta é a de sempre, porque não tinha condições econômicas para isso acontecer. Não havia nem suporte econômico, nem havia plateia para isso, nem compreensão das autoridades de que era necessário fazer isso. Então, o teatro ficou à deriva. Eu não queria passar sem citar o nome do Flávio de Carvalho. O Flávio de Carvalho, apesar de ter nascido no interior do Rio, veio para cá com um ano de idade e é uma figura extraordinária em vários campos da cultura brasileira, mas no caso específico do teatro, além de ter sido a primeira pessoa a fazer literalmente performances nas ruas de São Paulo, foi quem, em 1933, fundando o Teatro de Experiência, fez o primeiro grupo de teatro moderno entre nós, em São Paulo, que foi, é óbvio, fechado pela polícia no terceiro dia. Isso, o espetáculo Bailado do Deus Morto. Passemos ao que a gente já conhece melhor, que é... Eu estou vendo aqui a hora que eu estou já com meia hora, e ainda estamos na década de 40, é mais conhecida a história de como a modernidade chegou em São Paulo com o TBC, já é ponto pacífico de que, na verdade, a primeira companhia companhia profissional que teve um repertório e uma encenação moderna não foi o TBC, foi o Teatro de Arte, que depois viraria teatro em São Paulo, o Teatro Maria della Costa. Isso está sobejamente provado por Tânia Brandão, que, aliás, está fazendo uma biografia de uma figura essencial, que é a Itália Fausta. A Itália Fausta, que foi protagonista dos teatros italianos, daqueles teatros operários aos quais eu me referi, e que ponta de ligação, foi encenadora e atriz nessa companhia da Maria della Costa, no Rio de Janeiro, e veio para São Paulo, era a tia do marido da Maria della Costa, cujo nome eu vou esquecer agora, Sandro Polônio, e que é uma figura, é o elo perdido. Acho que, entendendo Itália Fausta, a gente vai entender um pouco dessa passagem para a modernidade. O TBC foi invenção de um italiano chamado Franco Zampari, que botou toda a sua fortuna e perdeu toda a sua fortuna fazendo o TBC e a companhia cinematográfica Vera Cruz. Essa história é mais ou menos conhecida. O que a gente esquece, às vezes, é que Franco Zampari morreu na miséria. Em 1968, tinha menos de 15 pessoas no seu enterro. Pelo TBC passaram atores de todo o Brasil e atores que vieram a fazer nosso melhor teatro nos anos que se seguiram. Também não vou dizer aqui todos os nomes, mas não quero deixar de falar o nome da minha querida Natália Timber e da Cleide Acunis, que são duas atrizes que têm um papel fundamental nessa passagem. Com o TBC, o teatro saiu desses lugares onde eu te falei e chegou ao Bexiga, chegou a Bela Vista. O Oficina, quando abriu, alguns anos depois, abriu ali também. E nos anos 70, a partir dos 70, 80, o Teatrão viveu a fantasia de fazer da Brigadeiro Luiz Antônio a sua Broadway. Como qualquer comparação com Nova York, é sempre uma fantasia. Em 53 surge o Teatro de Arena. O Teatro de Arena é muito engraçado, porque o TBC surge em 48, no mesmo ano surge a Escola de Teatro, a EAD, Escola de Arte Dramática, do professor Alfredo Mesquita, teoricamente para formar mão de obra para o TBC. Quando sai a primeira turma, entre a qual estava o Zé Renato Pécora, eles descobrem o que todos os alunos descobrem até hoje quando saem da escola, que não existe mercado.
Se eles forem esperar alguém chamar para eles trabalharem, vão morrer de fome. Então, o Zé Renato, com uma dica do Décio de Almeida Prado, inventou de experimentar uma coisa que já existia nos Estados Unidos, que era o chamado teatro de arena, que não é outra coisa que uma desculpa para você poder fazer teatro em qualquer lugar, pega as cadeiras que você tiver, bota em círculo e vão embora. O interessante dessa história é que, pela primeira vez, esse teatro burguês sai da sua região geográfica e começa a visitar vários outros lugares de São Paulo, a rigor qualquer um que os aceitasse, para fazer em clubes, não necessariamente em teatro, pelo contrário, para não fazer em teatro, porque não tinha teatro, até abrir o Teatro de Arena, Eugênio Puzant, que hoje chama Teatro de Arena, Eugênio Puzant, que está lá até hoje, tocado pela Funarte. Não vou falar do TBC, do Arena, do Oficina, porque todo mundo sabe. O importante é a gente entender que, depois de 68, a coisa muda de figura em todos os sentidos, inclusive geográfico. José Fernando Peixoto de Azevedo já disse numa live outro dia que a história, que dá para entender a história dos nossos surtos teatrais como um trabalho de decênios. Em 48 surge o TBC, em 58 estreia Eles Não Usam Black Tie, em 68 a gente tem essa explosão que é o Rei da Vela. Na contagem dele, isso só vai ser retomado em 2000, quando surge o Arte contra a Barbárie e outras coisas sobre as quais a gente fala daqui a pouco. Essa visão do Zé é extremamente útil para a gente entender, mas eu acho um pouco injusta na medida em que deixa esse interregno entre 1970 e 2000, como se nada tivesse acontecido, e aconteceu muita coisa nesse tempo, mas não é pouca coisa, foi muita coisa. Em primeiro lugar, você tem todo um teatro de resistência burguês, do jeito que dá, os espetáculos lutando contra a censura, não só a censura propriamente dita, mas censura econômica também, a sacanagem de esperar para te censurar no dia de estreia, como foi com o Calabar, do Chico Buarque, por exemplo. Mas também um teatro de resistência, que é o título de um livro extraordinário da Silvana Garcia, um teatro de resistência que saiu não só da estética tradicional, procurando um diálogo mais direto com formas populares, e é óbvio que isso vinha como resultado da trajetória do Teatro de Arena e da experiência do CPC, mas também saindo geograficamente do centro e desse espaço dos operários aos quais eu me referi. Então, você vai ter grupos como o Galo de Briga, de onde saiu minha amiga Agnes Zuliani, e que surgiu na USP. Você vai ter grupos como e se eu não ler, eu não vou dar conta, Teatro Cordão, do Hélio e da Dulce Muniz, que ensaiavam no Pacaembu, mas se apresentavam no extremo sul da cidade, e muitas outras experiências como essa, que você pode começar a conhecer pelo livro da Silvana, que, aliás, ela está reescrevendo e vai lançar, vai deixar de graça na rede ainda esse ano. Quando acontece... Nós estamos no meio da ditadura, né? Então, toda a resistência ela se dá, não só artística, de forma subterrânea. É o momento das comunidades eclesiais de base, é o momento de, não por acaso, os grupos de teatro procurarem a periferia, porque na periferia o olhar do Estado não chega para nada, né? Não chega para levar água, para levar transporte, acabava não chegando para censurar também. E aí vai encontrar um público diferente. Nós sempre fomos uma cidade de imigrantes. Grande parte da população paulista, até década de 40, 50, era de estrangeiros.
Com a modernização dos anos 50, e principalmente com esse processo de urbanização, São Paulo vai virar, a partir dos anos 60, uma grande cidade nordestina. E esses nordestinos eles vão, em grande parte, ser jogados para o extremo sul e para o extremo leste da cidade, e vão formar essa periferia que a gente conhece hoje, e que, aliás, hoje tem uma pujança cultural absurda, tem uma grande criação, não só na área de teatro, ou até menos na área de teatro, mas também literatura, música e tudo isso. Então, quando esses grupos, aos quais eu me referi nos anos 70, vão procurar um diálogo com essas populações nas periferias, o que eles vão encontrar são retirantes, no sentido mais absoluto da palavra. São pessoas que transpuseram para São Paulo não só sua força de trabalho, mas também sua cultura, sua forma de pensar. O cordel, por exemplo, ou a ligação com um teatro popular que no Nordeste nunca deixou de existir. Aliás, ligado ao teatro medieval, está aí a obra do Suassuna para nos lembrar disso. E essa conversa entre esse teatro, que ainda é feito por pessoas de classe média indo conversar na periferia, encontra não só um manancial, mas uma interlocução que é diferente dos anos 70. Esse é o ano, esses são os anos também em que a cidade se transforma nesse horror que ela é hoje. Está aí o Minhocão para você olhar e entender o que foi a destruição dessa cidade nos anos 70, chamada de construção, né? E a gente se acomodando, vai ser debaixo desse Minhocão, por exemplo, que vai surgir o Teatro Paiol, da Miriam Meller, com produções extraordinárias, e depois os Nissete e Paulo vão tomar nos anos 80 e vão fazer outras coisas lá. Paralelo a isso, estou falando dos anos 70, 80, existe o próprio teatro, não de resistência explícita ou de militância explícita, mas de extrema liberdade, feita por jovens artistas. Eu estou me referindo ao Ornitorrinco, ao Pó de Minoga, ao Mambembe, e a toda uma geração ou duas gerações de diretores e atores e dramaturgos, que eu não vou nem começar a falar aqui, porque com certeza vão ficar de fora muitos, mas vocês sabem a quem eu me refiro. Os anos 80 e 90 vão ser essa transição mal feita entre a ditadura e isso que a gente achava que era uma democracia plena. E isso vai acontecer também no teatro. As lutas vão se organizar em nome ainda não necessariamente de pautas que representem o momento que a gente está vivendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente acaba perdendo no caminho uma coisa, por exemplo, que nós já tivemos, que era um público de teatro. Junto com o TBC, com a Arena, com a Oficina, com o Teatro de Resistência dos anos 70, toda uma geração ou duas gerações de espectadores foram formadas, assistindo todo tipo de teatro. Eram pessoas que procuravam teatro, não importa que tipo de teatro era. E o teatro, nesse momento, ele estava no eixo da discussão estética e política do Brasil. Não é à toa que a obra do Zé Celso dialoga com o do Caetano Veloso, dos Tropicalistas, com Glauber Rocha, com Hélio Oiticica. Tudo faz parte do mesmo momento, e o teatro estava presente ali. Quando chegam os anos 80, grande parte desse teatro burguês de sala vai, de alguma maneira, expulsar esse público com uma postura de extrema sofisticação, que, em alguns casos, mascarava apenas uma grande ignorância. A gente teve assim como o teatro europeu, que de 1880 só chegou aqui em 1940, as vanguardas dos anos 60 chegaram aqui nos anos 80, travestidas de novidade.
E, junto com isso, houve uma luta que conseguiu transformar em realidade a lei de incentivo, a famigerada Lei Rouanet, que não se perca a obra do grande Sérgio Paulo Rouanet pelo fato de seu nome estar ligado a essa lei. Uma lei que, no papel, é extremamente inteligente, porque prevê a existência de uma coisa chamada Fundo Nacional de Cultura, que deveria exatamente levar o dinheiro a todas as atividades que não pudessem existir no mercado. Fundo que virou, o que é até hoje, um grande balcão. E a Lei Rouanet conseguiu dissolver a nossa atividade. Nunca se deu tanto dinheiro para teatro, hein? Atenção, isso é uma grande qualidade, e essa lei não pode ser tirada da tomada sem ser antes substituída por uma verdadeira política cultural. Mas, por um lado, o nosso teatro comercial deixou de ser profissional em alguma medida. Como dizia o grande Jânio Rato, se você monta um vaudeville, a parede treme. E se você dizer para alguém, a parede treme, ele vai dizer, treme, e daí? Isso é uma piada, é uma butade, mas, na verdade, indica uma coisa que é mais grave. Na medida em que deixamos de viver dessa atividade, deixamos de ser profissionais. E pior, deixamos de ser amadores. O grande teatro amador, que mais do que um celeiro de talento para talentos para o teatro comercial, era, na verdade, o lugar onde o cidadão que tem talento, mas não tem vocação, podia se exercitar. Então, era principalmente um grande formador de plateias. Deixou de existir, porque, afinal, se eu posso entrar na Lei Rouanet e receber o mesmo não que a Fernanda Montenegro, eu prefiro, porque assim eu me sinto mais importante. Então, grandes encontros que eram de teatros amadores viraram festivais internacionais. Somos todos amadores, somos todos personagens à procura de um autor, artistas em busca de uma identidade que nós perdemos sem deixar de exercer o nosso ofício. Isso que eu falei agora é parte do que foi discutido durante um ano, 1999, por um bando de homens brancos, cis, héteros, de classe média. Vou esquecer o nome dos meus amigos, mas vou tentar. Gianni Rato, Hugo Pozzolo, Eduardo Tolentino, Marco Antônio Rodrigues, saudoso Reinaldo Maia, saudoso Humberto Magnani, que nos conseguiu a sala na Funarte, mas depois saiu porque eu não queria confusão para o lado dele. Fernando Peixoto, incansável Fernando Peixoto, também saudoso. Nós nos encontramos numa reunião em 1998, em que alguém do Rio de Janeiro veio nos falar sobre, tentando pegar quais seriam as nossas para a campanha eleitoral, né? E saímos da reunião, que foi já no lugar do Folias d'Arte, saímos da reunião, eu me lembro do Hugo e do Eduardo, a gente falando a meia boca, dizendo, puta que pariu, eu não tenho mais idade para ficar discutindo as mesmas coisas a cada eleição. E pior, que vergonha, o máximo que a gente consegue elencar são reivindicações que são para pedir coisas que a ditadura fez para a gente. A volta do Mambembam, a volta de não sei o quê, a volta de quem não foi. Pô, a gente não tem vergonha na cara, a gente não consegue dizer por nós mesmos o que são as necessidades da atividade teatral que precisam constar de um plano de campanha. E foi por isso que nós, durante um ano, nos encontramos. No finalzinho desse ano, já antes de lançar o documento, outras pessoas chegaram. Sérgio Carvalho, Antônio Araújo, o querido Idebal Piveta, César Vieira. E aí, com essas pessoas, e mais o Marco, e mais o Eduardo, e mais o Hugo, os grupos passaram a fazer parte também dessa conversa. Então, quando esse primeiro documento foi assinado, ele foi assinado não só pelas pessoas, mas também por alguns grupos. Quando isso aconteceu, quando esse documento foi lido no Teatro
Aliança Francesa, ficamos espantados porque uma multidão ululante veio fazer. O presidente da APETESP fez um meia-culpa, dizendo realmente nós fazemos o que podemos, mas não existe mais o empresário, o produtor como existia antes, não existe mais. A presidente do sindicato veio dizer realmente a gente faz o que pode, mas na medida em que não existe mais relação trabalhista propriamente dita entre a maior parte das produções e a coisa está mais para a cooperativa, que surgiu nos anos 70, do que para a gente. E quando terminou, ficou aquela sensação, ganhamos a guerra. E agora, o que a gente faz? Então, os grupos e algumas pessoas se organizaram e durante mais 6 meses nós fizemos encontros públicos no Teatro Oficina, já organizado por um coletivo. Desse coletivo saiu uma proposta que originalmente era do Moreira, que, óbvio, eu vou esquecer o nome inteiro do Moreira. Moreira não briga comigo, daqui a pouco eu lembro o teu nome inteiro. A ideia era dele, foi encampada pelo movimento, levou-se 2 anos, até 2002, para que surgisse uma lei de fomento. A lei de fomento era uma lei, é uma lei, porque está em vigor, ainda que não pareça às vezes, que tem como objetivo dar suporte financeiro a grupos de teatro, para manter sua sede, para manter sua pesquisa e, eventualmente, espetáculos. Como o Brasil é o Brasil, se abrir um guichê, a fila logo se forma. E o que era para ser a salvação de uma pauta, de um ponto de uma pauta de uma política cultural, virou o único ponto de atenção de todo o movimento, e o movimento logo morreu. E continuamos sem política cultural e com uma lei de fomento que foi extraordinária, que fez coisas maravilhosas, mas que não substitui uma política cultural. Entre as coisas maravilhosas que aconteceram por causa da lei de fomento, a primeira é que ela foi reproduzida no Brasil inteiro, tem lei de fomento ou coisas com esse nome no país inteiro. Segundo lugar, toda uma geração de grupos teve condições de maturar e fazer o melhor teatro desses anos. E aí eu vou ter que ler, porque eu vou esquecer, a Companhia do Latão, a Fraternal, São Jorge de Variedades, a Companhia Livre, o Sobrevento, e aquele que, na minha opinião, é o ápice da nossa criação nesses anos, que é o Teatro da Vertigem, capitaneado por Antônio Araújo, e onde Isabel Teixeira, que dirige esse teatro, esse espetáculo sobre cuja égide eu estou falando hoje, dirige, né? Isabel dirige esse espetáculo, e ela estava lá. Mas aconteceu outra coisa, talvez mais importante, que foi o seguinte, ou tão importante quanto. Grupos se multiplicaram com o apoio do fomento por toda São Paulo. Agora é toda São Paulo. E mais importante ainda, tendo na sua sede ou no seu bairro onde estão instalados o seu centro. Já não são grupos de classe média pensando a realidade e levando essa realidade para a periferia. É a periferia virando centro. Periferia não só do ponto de vista geográfico, mas até do ponto de vista estético. E aí eu penso num grupo como o Sobrevento, que faz um teatro de objetos extraordinário e que talvez não existisse em outras condições, sem um apoio como o do fomento. Esses grupos, cuja maioria eu não conheço, por ignorância minha, porque quando eu saí do Shell há, sei lá quantos anos, há 17 anos eu via teatro todo dia, me prometi um ano sabático, já estou no quase 20º. No entanto, esse teatro ele pode ser conhecido porque uma das mudanças em relação aos grupos anteriores é uma grande capacidade de registro e publicação da própria história. Isso leva a exageros, é claro. Às vezes tem gente que registra e o registro é melhor do que a própria história. Mas isso em qualquer movimento que tenha muita gente sempre vai acontecer.
A qualidade é grande, mas mais importante do que a qualidade, a capilaridade é real. E, finalmente, São Paulo tem um teatro que acontece de forma orgânica em quase todo o seu território. E isso começou com a Lei de Fomento. Daqui a pouco a gente vai ter que terminar, porque eu preciso falar ainda do que nós estamos vivendo hoje. Porque toda essa realidade acabou em 19. Acabou não por causa apenas da pandemia, mas também por causa do pandemônio. A cultura brasileira vive em estado permanente de guerra. Nós estamos sendo destruídos econômica, institucional e fisicamente, como de resto, grande parte da população e todo o movimento relacionado a direitos humanos, a ecologia ou alguma coisa que se preocupe com a maior parte da população. Óbvio que a nossa experiência com a Covid levou a um momento extremo de fechamento de todos os teatros. E aí, como sempre, se inventou uma saída. E uma saída que faz com que hoje o Teatro de São Paulo não se restrinja a todo o seu território, mas potencialmente a todo mundo. Assim como o Teatro de Todo Mundo pode hoje estar aqui. Primeiro pelo registro de espetáculos, depois pelo teatro feito ao vivo para as câmaras, que foram as saídas que nós encontramos para literalmente sobreviver, não era nem para fazer teatro. E, por fim, pela criação desse híbrido, que não tem nome ainda, porque talvez ainda não tenha chegado a um momento de maturação, que é esse híbrido entre o teatro, porque é ao vivo, e o audiovisual. É o audiovisual para ser feito ao vivo. Isso ainda não tem nome, mas nós brasileiros, como tudo que precisa de um jeitinho e de invenção, já somos mestres nisso. Não por acaso, os sátiros ganharam, há pouco tempo, um prêmio de melhor espetáculo online mundial. Não me lembro o nome do prêmio, mas ele acontece. E eu deixei os sátiros para o final, apesar dos sátiros fazerem parte dessa geração da Lei de Fomento, porque os sátiros, eles também são a cara de uma outra coisa, que é a junção da sua produção estética com o diálogo com o entorno mais próximo, no caso, a Praça Roosevelt. Houve uma proliferação de teatros ali, houve uma proliferação de vida, a praça mudou de cara, a população mudou de cara, sem jogar fora, sem mandar embora os traficantes, as prostitutas, as travestis, os pobres que já moravam e que continuam morando e agindo nas circunstâncias, na região. Os sátiros capitanearam o surgimento dessa escola de teatro, a SP Escola, que é do Estado, mas que é gerida pelos grupos liderados pelos sátiros. E, muito antes disso virar moda, puseram, por exemplo, como secretárias ou como atendentes, todas as atendentes, transexuais, como parte da sua militância de integração da população do entorno, não só na experiência estética, está na obra deles, mas está também na vivência deles. Eu acho que esse é um exemplo que para a gente é mais do que importante. Nesse momento, nós que tivemos o luxo de poder ficar trancados em casa sem ter que sair para ganhar a vida, estamos saindo e nos perguntando se vai ter público, se não vai ter público, se vai ter recursos públicos ou se não vai ter, ou se vai ter financiamento via Rouanet ou se não vai ter financiamento. E hoje, mais do que nunca, é importante a gente saber discernir o que é a crise passageira do que aquilo que é o nosso mal estrutural.
esse cidadão que ocupa a presidência hoje, em algum momento vai sair, não sei se daqui 1 ano, daqui 5, daqui 20, mas em algum momento ele sai. E as coisas vão ser reconstruídas como sempre foram reconstruídas. O ponto é, nós vamos fazer como fizemos no final da ditadura e voltar a pedir por coisas passadas que já não davam conta? Veja bem, nós não temos um sistema de financiamento público para as artes que seja digno desse nome. Nós não temos um sistema de amparo aos trabalhadores da arte que seja digno desse nome. Não estou dizendo que não há coisas positivas, o que eu estou dizendo é que isso não é estrutural. Nós já estávamos, nós que não fazemos teatro de grupo, que fazemos um teatro, aspas, burguês, de sala, com horário, que não sei o quê, já estávamos reféns do SESC e dos eventuais, como se diz, tem um nome isso, os eventuais, essas coisas públicas, que é da Prefeitura, do Estado e editais, obrigado. Nós somos reféns dos editais e do SESC, santos editais. Mas o SESC tem os critérios que são deles, é uma entidade semipública, com seus próprios critérios. Os editais, eles não têm a condição básica para ser uma política pública, que é previsibilidade, que é você saber quanto você vai ter e quantas vezes por ano sendo discutido, e principalmente um valor que dê conta das necessidades e que esteja destinado para os diferentes de forma diferente. Você não pode botar o Zé Celso Martinez Correia e o menino que saiu da escola hoje no mesmo edital. É injusto com os dois. Então, nós continuamos sem uma política pública. E isso vale tanto para os ideológicos quanto para os não ideológicos. Nós continuamos como os trabalhadores em 1919, que quando vem a gripe espanhola, a gente tem que pedir esmola. Nós vivemos de esmola. Vamos querer continuar assim? Vamos continuar a cada 10, 20 anos reinventando a roda ou acreditando que essa é a democracia real que a gente queria construir? Acho que não. Então, eu acho que nesse momento em que o nosso teatro, o teatro paulista, pode chegar para o mundo, talvez seja a hora desse teatro também chegar para os fazedores de cultura da cidade de São Paulo. Acho que chegou a hora da gente conseguir, no meio da crise, na saída da crise, se não encontrar respostas, pelo menos fazer perguntas novas. 58 minutos está de bom tamanho. Vamos fechar aqui e começar a conversar, que eu acho que a gente ganha mais. Obrigado para quem aguentou até agora.